Com todas as recentes tensões entre Rússia e os Estados Unidos da América, em razão da ameaça à soberania da Ucrânia e com o temor de um grande conflito naquela região, que tem potencial para se espalhar por todo o planeta, já que outras grandes potências se envolveriam. Nós, após 30 anos de relativa paz, voltamos a temer um conflito nuclear de grandes proporções. Mas quantas bombas nucleares seriam necessárias para que a raça humana fosse erradicada da face da Terra? Você acredita que essas preocupações têm fundamento ou não? Tem havido bastante especulação sobre para que tipo de futuro horrível o nosso planeta está caminhando, sobretudo a partir do início deste ano de 2022. Muitas pessoas de diversas correntes religiosas têm publicado aqui no YouTube previsões assustadoras a respeito do que está por vir. Até agora, o mundo evitou uma guerra nuclear, mas e se isso mudasse? Então nos vem a pergunta: quantas bombas nucleares seriam necessárias para erradicar a humanidade? Quero te fazer um pedido especial. Nos ajude a atingir a meta de 5.000 inscritos. Se inscreva neste canal e deixe o seu like para que assim possamos continuar produzindo conteúdos especialmente para você. Veja bem, eu não quero com este vídeo causar pânico ou qualquer tipo de ansiedade, mas apenas analisar as possibilidades e mostrar a gravidade das ameaças que o nosso mundo enfrenta. A maioria das pessoas não tem noção do quanto é importante escolher líderes e regimes de governo que possam evitar que o pior aconteça. A última vez que as armas nucleares foram usadas em uma guerra foi em 1945 nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial. Essas bombas, apelidadas de Fat Man e Little Boy, são consideradas primitivas nos dias de hoje, devido ao avanço da tecnologia e capacidade de destruição dos artefatos nucleares existente na atualidade. Antes de prosseguir com este vídeo, é importante entender o real poder de destruição dessas bombas nucleares, até porque, por conta dos filmes, uma série de mitos foram criados acerca de bombas nucleares. Então, aqui nós vamos manter o foco na realidade. E para isso eu preciso que você entenda o que é um quiloton. O quiloton é uma unidade de medida. Para que tenhamos uma noção do quanto uma bomba é potente, cada quiloton equivale a 1.000 toneladas de TNT, também chamado de dinamite. Para te dar uma ideia, a bomba Little Boy tinha entre 12 e 18 quilotons e a Fat Man por volta de 23 quilotons. Essas duas bombas somadas causaram quase 226 mil mortes, sendo que metade delas foram instantâneas, ou seja, no momento da explosão, e o restante em razão da contaminação por radiação ou outros problemas que surgiram na pós-explosão. Este poder de destruição pode parecer muito grande, mas, como eu já disse, comparado ao que existe hoje, é muito pequeno. Em 1961, a União Soviética testou uma bomba chamada Tsar, com 58 megatons de potência. Isto é equivalente a impressionantes 58 milhões de toneladas de TNT. É um poder de destruição assustador. Para você ter uma ideia, quando ela foi detonada, ela causou danos a 1.000 quilômetros de distância. Se você, por acaso, estivesse a 100 quilômetros do ponto de detonação, você seria morto instantaneamente, segundos após a explosão, com queimaduras internas e externas. Isto é brutal. Porém, esta bomba russa de 1961 já é considerada obsoleta. Como eu já disse, a tecnologia de lá para cá evoluiu muito.
Bom, com as informações que eu já te passei, você pode avaliar o tamanho do poder de destruição dos artefatos nucleares de hoje. Iniciaremos essa análise utilizando apenas uma única bomba nesta simulação e depois nós vamos ampliando a análise. Para podermos fazer esta análise de forma completa, nós vamos tomar por base a bomba B-83 dos Estados Unidos. Ela tem a capacidade de carregar uma ogiva nuclear de 1,2 megatons. E vamos utilizar a maior capital da América do Sul nesta simulação, São Paulo, a megalópole brasileira. Se uma bomba B-83 explodir no centro de São Paulo, quais seriam os danos? Vamos descobrir juntos. O ponto zero desta bomba, onde tudo simplesmente evaporaria, é de 1,4 quilômetros. Considerando que São Paulo possui uma densidade demográfica de 7.387 habitantes por quilômetro, podemos considerar que 9.230 pessoas morreriam instantaneamente no momento da explosão. Já o segundo perímetro de destruição seria causado pelo deslocamento de ar e de massa térmica, que tem um raio aproximado de 7,3 quilômetros. Nessa distância, todas as edificações desmoronariam, causando um elevado índice de fatalidades. Continuando com o nosso cálculo, o número de mortes no momento da explosão já chegaria a 64.635 pessoas, e isso apenas nos primeiros segundos após a detonação da bomba. O terceiro perímetro de destruição seria causado pela onda de calor e teria um alcance de 13,2 quilômetros de raio, sendo que neste perímetro, se você estivesse em um ambiente descampado ou sem proteção, você seguramente seria severamente queimado, por dentro e por fora. Porém, neste ponto nós já teríamos uma sobrevivência um pouco maior. Algo em torno de 10 ou 15% das pessoas neste perímetro sobreviveriam caso estivessem protegidas por paredes e alguma cobertura, de forma que não tivessem contato direto com essa expansão térmica, que queimaria tudo no seu caminho. Considerando mais este perímetro de destruição, os números pioram bastante. Neste momento, apenas alguns segundos depois da explosão, nós já teríamos aproximadamente 87.758 pessoas mortas. Logicamente, este cálculo é aproximado, afinal, são muitas as variáveis que podem definir estes números, como, por exemplo, a densidade demográfica e o dia da semana em que ocorresse a explosão, dentre outras variáveis. Mas, considerando esta variação, teríamos um número aproximado de 255 mil mortes somente nos primeiros momentos após a explosão de uma bomba B-83 no centro de São Paulo. Veja bem, São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes neste momento. Considerando o número total de fatalidades de uma única bomba, somente 50 bombas têm o poder de eliminar a cidade de São Paulo do mapa, ou seja, matar mais de 12 milhões de pessoas instantaneamente. Mas o quadro ainda fica pior. A detonação de um artefato bélico nuclear causa, além da destruição imediata, um efeito que é chamado de precipitação, que é a radiação caindo do céu e envenenando as pessoas. Então vamos começar a somar estes valores nos nossos cálculos. Here now is an illustration of fallout from a nuclear blast following a surface burst.
Debris churned up and sucked into the air becomes radioactive. It will settle to the earth in patterns governed by wind currents, scattering a dangerous and often lethal residue over everything it touches. Infelizmente, as consequências das explosões nucleares não acabam no momento da detonação. Elas têm um efeito bastante duradouro através da radiação, ou seja, por um período de aproximadamente uma semana, haverá uma dose letal de radiação saindo do ponto zero e atingindo até 144 quilômetros de raio. Isso significa que por uma semana, 69.869 quilômetros quadrados de distância a partir do ponto zero estariam contaminados com doses letais de radiação, que matariam qualquer organismo vivo que estivesse dentro desta área. Agora, uma informação espantosa. Atualmente, nós, humanos, ocupamos aproximadamente 18 milhões de quilômetros quadrados do planeta Terra. O que significa que, nesta área onde nós habitamos, considerando o raio de ação de uma B-83, como acabamos de ver, nós chegamos a um resultado assustador em nossa simulação. Apenas e tão somente 282 bombas são capazes de eliminar toda a espécie humana do planeta. Em um ataque nuclear, por uma questão de estratégia, os artefatos não seriam lançados em centros de grandes cidades, mas nos locais onde existem estruturas importantes para a infraestrutura do país, como usinas hidrelétricas, reservatórios de água, regiões onde há grande produção industrial, bases aéreas e etc. O objetivo de se atacar a infraestrutura é fazer com que se instale o caos naquele país atacado, diminuindo assim o seu poder de reação ao ataque. Sendo assim, o mais grave de um ataque nuclear não seria a explosão em si, mas as consequências dela, como a radiação, a fome, a sede, a incapacidade de tratar os feridos e doentes, ou seja, o caos. Existe ainda um outro problema gerado após uma explosão de bomba nuclear, que é a quantidade absurda de poeira que seria lançada na atmosfera, e isso reduz muito o número de bombas necessárias para a extinção da vida na Terra, já que apenas 100 bombas lançariam algo em torno de 10 bilhões de quilos de poeira na atmosfera. Com essa quantidade de poeira cobrindo o planeta, nós teríamos um inverno nuclear. Seriam 25 anos com pouquíssima luz solar, com temperaturas abaixo de zero, mesmo nos trópicos. A agricultura seria inviável em todo o planeta. Somando mais este fato à nossa simulação, apenas 100 bombas B-83 seriam suficientes para a extinção. Isso porque estamos utilizando em nossos cálculos as bombas B-83, que são consideradas pequenos artefatos nucleares, já que existem mísseis intercontinentais com capacidade para até 12 ogivas nucleares em um único míssil. Meus amigos deste canal, na verdade, nem precisaríamos fazer tantos cálculos para saber quantas bombas nucleares seriam necessárias para a destruição da raça humana. Isso porque as grandes potências têm instaladas em seus territórios sistemas de resposta a ataque nuclear que responderiam a um ataque lançando mísseis contra o país agressor, mesmo que tudo em seu território fosse completamente destruído. O que leva ao seguinte diagnóstico: apenas uma bomba nuclear lançada contra o território de uma superpotência seria o suficiente
para desencadear vários outros ataques de diversos países aliados àquele que foi inicialmente atacado. E essa reação em cadeia destruiria tudo o que conhecemos. Enfim, apenas uma bomba nuclear poderia destruir a vida como nós a conhecemos. Só nos resta pedir a Deus que os líderes mundiais das grandes potências tenham juízo e consciência da responsabilidade que eles têm em suas mãos. E este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo de Fatos Espantosos.